Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Atos capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do versículo 25. Enquanto você localiza, eu quero tributar a glória de Deus para poder voltar dessa casa, para adorar com os irmãos e poder cooperar com a porção da palavra de Deus. Agradecer a irmã Marquelene pelo convite, justamente com sua esposa, minha gratidão pela oportunidade. Agradecer ao pastor Jameson pela liberalidade de nos permitir estar aqui fazendo uso da palavra de Deus. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com os amados. Quem localizou Atos capítulo 16, a partir do verso 25, diga amém. Amém. Leitura como é de costume nosso, vou ler ímpares, a igreja limpares, do versículo 25 até o versículo 34, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E aguardando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E perdendo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para se salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs na mesa. Então a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Aleluia. Meus irmãos, olhem para cá. O livro de Atos é um livro fundamental para a igreja poder compreender a sua missão. A gente sabe que o livro de Atos é um livro que registra a história logo após o ministério de Jesus, contado pelos 4 evangelistas. É interessante que 3 palavras podem servir para dividir o livro de Atos. A primeira palavra é ascensão, a segunda palavra é descida e a terceira palavra é expansão. Por quê? Porque a ascensão do nosso Cristo, cumprindo o seu ministério e sendo recebido na glória. Descida do Espírito Santo para cumprir a promessa do Pai e inaugurar a igreja. E expansão, porque a partir dessa descida do Espírito Santo, a igreja é inaugurada e é capacitada a progressivamente cumprir a sua missão na terra. Se a gente for pegar Atos do capítulo 1 até o capítulo 7, a gente vai ver a igreja em Jerusalém.
Se a gente pegar Atos capítulo 8 até o capítulo 12, a gente vai ver a igreja na Judéia e Samaria. Mas se a gente pegar Atos, a partir do capítulo 13, a gente começa a enxergar a igreja alcançando todos os confins da terra. Aleluia. E é a partir do capítulo 13 que a primeira obra missionária acontece. Ali o texto diz que eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo vai bradar e vai pedir para Paulo e Barnabé para separarem Paulo e Barnabé para a viagem missionária. E a partir desse comissionamento do próprio Espírito Santo orientando a igreja, Paulo e Barnabé são separados e comissionados a ir, a primeira viagem missionária, onde eles passaram por alguns lugares, estabeleceram igrejas, e ali a gente vê aquilo que Cristo deixou para a igreja se cumprindo gradativamente. Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Só que algo chama atenção, porque na primeira viagem missionária é Barnabé e Paulo, e não Paulo e Barnabé. Ou seja, na direção da primeira viagem missionária, que estava na frente não era Paulo. Foi Barnabé que convidou, que chamou e que apresentou Paulo para a igreja. Glória então a Deus. Paulo estava ali sobre a autoridade de Barnabé. Só que logo após o concílio da igreja, no capítulo 15, para resolver algumas questões doutrinárias, a gente vai ver que a segunda viagem missionária vai ser executada. Só que ali o texto vai dizer que houve um desentendimento entre Barnabé e Paulo. Por quê? Porque Barnabé queria levar consigo João Marcos, o seu primo. Só que Paulo não queria, porque na primeira viagem missionária, João Marcos deixou eles pelo meio do caminho. E por esse fato, Paulo não queria levar. E houve tamanha desavença entre os dois que eles precisaram se separar. Barnabé vai pegar João Marcos e vai seguir para o Chipre, e Paulo vai tomar Silas. E é interessante que quando Paulo ele pega Silas para fazer a obra, Paulo ele tinha um desejo no seu coração. E qual é o desejo de Paulo? Pregar o Evangelho no continente asiático. Olha para cá, Paulo quer fazer a obra. Paulo quer pregar o Evangelho, Paulo quer ganhar almas, Paulo quer plantar igrejas, só que nesse desejo ele tem um direcionamento. Eu quero chegar ao continente asiático. Só que o texto vai dizer que tanto o Espírito Santo quanto o Espírito de Jesus vão impedi-lo de seguir naquela direção. E isso é importante, porque apesar do nosso desejo de fazer a obra, quem direciona a obra ainda é o dono da obra. Aleluia, Deus! A obra ainda Senhor! o poderoso Deus. Paulo quer pregar, isso é legítimo. Paulo quer evangelizar, isso é legítimo. Paulo quer fundar a igreja, isso é legítimo. Tudo isso é legítimo. Mas, apesar de tudo isso ser legítimo, a direção que Paulo escolheu não era a direção que Paulo queria. Então, por duas vezes ele é impedido, e após ser impedido, Deus vai se manifestar para trazer clareza, para trazer direção, porque o Deus que comissiona, o Deus que separa, o Deus que levanta, ele ainda é o Deus que direciona a chamada de cada um de nós. Então, apesar da igreja ter a missão de ir pregar o Evangelho, para cada um de nós, Deus tem uma chamada específica. A chamada de Paulo não é a chamada de Barnabé. A chamada de Paulo não é a chamada de Pedro. A chamada de Paulo não é a chamada de João. Para cada um de nós, Deus tem uma chamada. Pai, eu creio, Senhor.
e nessa chamada específica, Ele vai usar a vida de cada um de nós. Glória a Deus. Deus se manifesta para dar a Paulo a direção que ele precisava. E como Deus se manifestou, o texto vai dizer que Paulo, ele vai ter uma visão de noite. E na visão que ele teve, aparecia o varão macedônio clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia atualmente é a Grécia. Então, aquele direcionamento que Deus estava dando era direcionando Paulo não para a Ásia, mas para a Europa. Paulo queria pregar na Ásia, só que Deus vai bradar, vai intervir e direcionar Paulo a pregar o Evangelho na Europa. Nem sempre a direção que a gente quer é a direção que Deus determinou. E na obra missionária, a gente precisa e necessita e carece estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Então olha para cá, através daquela visão, ficou claro o que Deus queria de Paulo. Ele queria que Paulo mudasse a rota, ele queria que Paulo mudasse o destino, ele queria que Paulo mudasse o endereço, porque para onde Deus estava direcionando era um lugar em que Deus faria o quê? A obra prosperar. Então, o que Deus está falando? A obra missionária é feita na dependência e sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Paulo chega na Europa, na cidade de Filipos. E é interessante que o texto vai dizer que a primeira coisa que Paulo fez ao chegar em Filipos foi procurar um lugar para oração. Paulo não fez nada, não pregou, não anunciou o Evangelho, sem antes procurar um lugar para orar naquele lugar. Por que, irmão? Porque na vida cristã tudo começa com oração. Eu vou repetir. Na vida cristã tudo tem que começar com oração. Glória a Deus. Então Paulo foi orar, Paulo foi clamar, Paulo foi buscar a presença do Espírito Santo para ele poder entender a maneira que Deus queria usá-lo naquela cidade. E é interessante, porque no versículo de número, deixa eu abrir aqui, olha o que diz Atos 16:13. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E sentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha para mim. Paulo ele procura um lugar para orar. Ele vai passar um período de oração. E logo após aquele período de oração, Paulo vai presenciar um grupo de mulheres reunidas. E quando Paulo ele vê esse grupo, ele vai se colocar a pregar o Evangelho. Só que nesse grupo de mulheres, o texto vai destacar Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Olha que interessante. Meu Deus, maravilhoso. É asiática. Paulo queria ir lá para a Ásia, mas lá na Europa já tinha uma asiática. Aleluia. Eita, aleluia. E canal. Ai, meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se eu vou dar um tema para essa mensagem, eu quero dar o seguinte tema: o poder do Evangelho em Filipos. Glória a Deus. Se você quiser, anota: o poder do Evangelho em Filipos. Porque quem é Lídia? Primeiro, ela é asiática, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Ou seja, Lídia era da classe rica. A púrpura era um tecido muito caro.
essa tintura púrpura era extraída de moluscos que havia no mar Mediterrâneo. Então precisava colher uma quantidade muito grande de molusco para uma pequena quantidade de púrpura. Então aquele era um tecido muito caro. Então olha para cá para você entender. Lídia era da classe rica. Lídia não era da classe média, Lídia não era pobre, Lídia era rica. E quando Paulo pregou aquele grupo de mulheres, o texto diz que quando Paulo pregava, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia e através daquela pregação, a vida de Lídia foi alcançada. Oh, Deus glorioso! Aleluia! Glória a Deus! Só mais informação. Meu Deus! Lídia era prosélita, pregador que é prosélita. Ela era uma gentia que havia aderido à fé judaica. Então ela praticava a cultura e a religião judaica. Então Lídia, ela sabia de judaísmo, mas ainda não sabia de cristianismo. O texto fala que ela era temente a Deus, porém ela não tinha ainda passado por uma conversão através da mensagem do Evangelho. E é interessante que Lídia, através da pregação, ela é convertida, ela é batizada com sua casa. E ela falou: Paulo, se você me acha digna, eu rogo que você... Aleluia! Glória a Deus! A casa de Lídia, aleluia, não é qualquer casa. Glória. A casa de Lídia, aleluia, é a casa de Lídia. Glória a Deus. Casa espaçosa, ou seja, aleluia. A partir da conversão de Lídia, ela vai ceder a sua casa para a primeira igreja na Europa ser inaugurada. Meu Deus! Onde ele te colocar, ele vai preparar tudo. Ah, Deus! Aleluia! Vai trabalhar, ele vai preparar tudo aquilo que você precisa para ser usada e Deus ser glorificado. Meu Deus! Então, olha Deus trabalhando, irmão. Na primeira conversão, a crente que se converteu cedeu a casa dela. E através disso, Paulo pode inaugurar a primeira igreja. Eita Deus! Já é Deus trabalhando, já é Deus agindo para a obra dele crescer e prosperar naquele lugar. Glória a Deus! É, meu Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom, Deus. Oração e palavra. Andam juntos. Anda juntos. Segunda-feira está chegando para todos, eles disseram. Todos. O que é mais importante? Todos não tem algo escrito. O todos, o que é mais importante? A oração ou a palavra? Aí todos é muito sábio, ele parou um pouquinho e respondeu: para um pássaro, o que é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? Dois. Dá para voar com uma asa só? Tem que ter as duas. Então quer voar, tem que ter oração e palavra. Oração e palavra. Agora que eu oração e palavra, a obra cresce. Aí, Macarena. Deus trabalha. Não ouviu, né? Não ouviu, não. Oração e palavra, hein? Aleluia. Vai voar, hein? Oh, glória. Por que eu falo isso, Bíblia? Aleluia, Deus. Olha o que diz o versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus. Olha para cá, irmão. Olha a primeira frase do versículo. Indo nós à oração. É outro dia. Paulo está indo para o culto de oração. Só que no caminho do culto da oração, aparece essa jovem, escrava, possessa do espírito maligno. E esse espírito maligno dava a ela
clarividência. Ela adivinhava pelo poder dos demônios. Olha para cá, irmão. Essa jovem é escrava. Ela é o quê? Escrava. Se Lídia é rica, ela é escrava. E dentro do conceito romano, aquela menina não passa de uma ferramenta de trabalho. Aí, por causa da possessão demoníaca, os seus senhores lucravam, porque por causa da ação demoníaca, aquela menina praticava adivinhação pelo poder dos demônios. Então, olha para cá, essa menina é escrava duas vezes. Por quê? Ela é escrava de Satanás, porque está possessa, e ela é escrava de homens gananciosos que usavam aquilo para ter lucro. Ou seja, ela adivinha pelos demônios e a gente ganha. Ela adivinha pelos demônios e a gente lucra. Ela adivinha pelos demônios e a gente ganha dinheiro, porque ela é apenas a nossa escrava. E é interessante, porque olha o versículo 17. Esta, seguindo a Paulo, nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos dos Deus. Olha para mim. O que aquela menina está falando é verdade. Paulo e a comitiva, o que? Estão anunciando o que? O caminho da salvação, e são servos de Deus. O que ela está falando é verdade. Só que, apesar do que ela está falando é verdade, a procedência é maligna. Vai doer, mas eu vou pregar. É uma verdade dita, mas a procedência é maligna. Porque ela teve conhecimento daquela verdade a partir de uma fonte demoníaca. Ela teve o quê? Uma adivinhação através da ação dos demônios. Irmão, deixa eu te dar notícia. Deus não adivinha, Deus revela. Deus não adivinha, Deus revela. Isso é um problema. Porque qual é a tática do diabo? O diabo quer conectar evangelho com ocultismo. E evangelho e ocultismo não tem nada a ver. Deus não adivinha nada. Ele já sabe de tudo e revela quem Ele quer. Ele sabe de todas as coisas. Ou seja, foram vários dias, ela anunciando aquilo. Só que teve um certo dia que o Espírito Santo falou: Paulo, esse negócio aí está errado. E a partir desse discernimento, irmão, quem não tem discernimento espiritual é presa fácil para o diabo. Eu vou repetir: quem não tem discernimento espiritual é presa fácil para o diabo. Vários dias anunciando uma verdade, mas de procedência maligna. Só que teve um dia que Deus deu autoridade. Pode dizer, em nome de Jesus, saia dela. Aleluia. E se o nome de Cristo é proclamado, irmão, vai ter libertação. Glória a Deus. A palavra foi liberada, a libertação aconteceu, porque todo o poder e autoridade está no nome de Jesus. Eu quero me ler a palavra. Vai ter libertação. Ele vai alcançar, Ele vai libertar, Ele vai transformar, haverá salvação para a glória de Deus. Olha o poder do Evangelho. O Evangelho, além de converter a rica, libertou a escrava. Merece um glória melhor. O Evangelho, além de converter a rica,
libertou a escrava. Mas tem porém, por causa da libertação, Paulo e Silas foram presos. Por causa da libertação, Paulo e Silas foram açoitados. Por causa da libertação, Paulo e Silas foram colocados no cárcere interior. Olha o que eles passaram, olha o sofrimento por causa da ação poderosa de Deus naquela cidade. Porque, irmão, qual é a missão da igreja? Cristo deixou lá em Atos 1:8. E semeis testemunhas. E semeis o quê? No grego, mártires. Sabe o que é mártires no grego? Alguém que está disposto a dar a vida por aquilo que acredita. Meu Deus. Aí eu pergunto para nós, será que a gente está disposto a dar a vida pelo evangelho que a gente prega? Meu Deus. Aí tem a frase que dói, mas é verdade. Os cristãos de antigamente morriam pelo evangelho. Muitos atuais não estão conseguindo viver o evangelho. Meu Deus. Eu vou repetir. Os crentes de antigamente morriam pelo evangelho. Tem muito crente hoje que não está conseguindo viver o evangelho. Então olha para cá. Passar por todo esse sofrimento, injustiça, prisão, açoite, pé no troco, o quê? Passar por tudo isso, mas permanecer fiel é verdadeiramente ser uma testemunha. Só que eu entendo porque Deus permitiu esse processo. Só que eu entendo porque Deus permitiu essa prisão. Só porque eu entendo porque Cristo permitiu toda essa dor. Ele não queria alcançar apenas Lídia. Ele não queria alcançar apenas a escrava. Ele quer alcançar o carcereiro lá dentro. Ele vai alcançar. Ele vai alcançar. Ele vai alcançar. Paulo diz que a gente não tem apenas o privilégio de crer em Cristo. Nós temos a responsabilidade de sofrer por Ele. Então não é só crer em Cristo, é estar pronto a sofrer por Ele. E Paulo e Silas passaram o quê? Todo esse sofrimento para se manter fiéis ao Evangelho. Aí eles estão lá. Foram açoitados. Costa cheia de perdão. Havia 3 compartimentos da prisão romana. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eles foram colocados lá no último, lá no interior, lá no mais profundo. Aí estão lá com o pé no tronco. Eu fico imaginando as costas cheias de vergão e ainda com o pé preso no tronco. O sofrimento que deve ter sido. Meu Deus. Só que um olhou para o outro. O pé está doendo. As costas estão cheias de vergonha. Aleluia. Ô Paulo, como é que está a voz? Glória a Deus. O pé está doendo, as costas açoitadas. Eita glória! Se está com a voz boa, Eita Deus! você vai cantar, você vai cantar e algo vai acontecer. Aleluia! Deus não nos desampara. Pode ter sofrimento, pode ter angústia, mas Ele está conosco. Ele vai guardar, Ele vai se manifestar, Ele não nos desamparou da nossa chamada. Olha, canta. Olha, canta.
isso aqui é fidelidade. Oravam e cantavam. E a partir do cântico e da oração, vai acontecer 3 milagres. O primeiro milagre é um milagre físico, por causa da adoração verdadeira. Deus enviou um grande terremoto. Porque o Deus que abre o coração de Lídia é o Deus que abre as portas da prisão. Eita Deus! Deus quebra mesmo, Deus quebra mesmo. Aleluia. Eu só não abro O quando ele não Deus quer. que abriu o coração de Lídia é o Deus que age para também abrir as portas da prisão. Eita, aleluia. Quebra tudo, Senhor. O primeiro milagre foi um milagre físico. Um terremoto abalou aquela cadeia. E o texto é claro. E abriram-se a prisão de... Me ajuda, a prisão de todos. O segundo milagre é um milagre moral. Por que moral? Como é que todas as portas da prisão abrem e ninguém foge? Deus queria libertar Paulo, mas o terremoto abriu todas as portas, mas ninguém fugiu. Eita Deus. E ninguém tinha fugido, foi a ação de Deus. Glória a Aí Deus. eu lembro de Cristo, né? Lázaro, sai para fora. Porque se Jesus fala, vivo, aí sai o cemitério inteiro. Mas ele não quer ressuscitar o cemitério inteiro. Ele quer ressuscitar Lázaro. Então há um contraste aqui. Deus quer libertar Paulo e Silas, mas ele agiu para abrir todas as prisões. Aleluia. Só que o carcereiro acordou, viu tudo aberto e se desesperou, porque dentro da cultura romana, 2 possibilidades. Ou ele poderia cumprir a pena dos presos, ou ele poderia ser morto. Então, ou ele seria preso porque deixou preso fugir, ou ele seria, dada a quantidade, ele seria morto. Porque na mente dele, ele teria deixado toda a cadeia fugir. Então, o Império Romano, com certeza, mataria. Ele viu aquilo e se desesperou. Só que Paulo bradou lá da prisão: calma, porque todo mundo está aqui. Aleluia. Ele chegou a perguntar: senhores, o que eu vou fazer para ser salvo? É interessante, porque esse carcereiro, ele apresenta serviço civil. E dentro do povo romano, um carcereiro, pela sua função, ele ocupava o quê? A classe média da sociedade. E na religião, ele adorava o imperador, acreditando que o imperador era Deus e o Senhor. Então, olha para mim, Lídia é rica. A menina é escrava, mas o carcereiro é de classe média. O evangelho está alcançando todas as faixas da sociedade. Glória a Deus. Ele salva o rico, mas ele salva o pobre. Ele salva o doutor, mas salva o analfabeto. Esse é o poder da mensagem do evangelho. Aleluia. Lídia é rica, a menina é pobre e ele é de classe média. Só que pelo fato do evangelho ter chegado em Filipos, todos foram alcançados pela graça de Deus. Aleluia. E isso, irmão, é motivo de esperança. Aleluia. Porque o evangelho não é só uma mensagem. Paulo diz no capítulo 1 de Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que
querido, olha para cá. Evangelho não é apenas uma mensagem a ser pregada. Evangelho é um poder a ser experimentado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente não pode encarar o Evangelho apenas como mensagem. Porque o Evangelho não quer só comunicar algo. O Evangelho é pregado para gerar transformação, salvação, para o homem em Cristo se tornar uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. O que eu quero que você entenda, irmão, é que nós como cristãos, é que nós como missionários, é que nós como igreja precisamos acreditar piamente naquilo que a gente prega. Santo Deus. Porque não basta comunicar, tem que toda coisa, você vê alguém pregar, ele não transmite que acredita no que ele prega. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui é para você entender. Eu não sei quem você tem orado, eu não sei quem você tem evangelizado, mas independente da situação, independente do que tem falado, continue crendo no Evangelho para a salvação e transformação de cada uma dessas pessoas. Aleluia. A graça que me transformou, a graça que te transformou é poderosa para transformar aqueles que não foram alcançados. A tua família, a tua casa, a tua parentela, aqueles que vocês têm orado, vão ser alcançados e Deus será glorificado. Glórias a Deus. Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Onde o Evangelho chega, irmão, tem mudança. Onde o Evangelho chega, as forças do diabo não vão prevalecer. Creia, haverá mudança, haverá transformação. Ele vai trazer, ele vai quebrar o jugo, ele vai libertar. A obra será feita e Deus será glorificado. O Evangelho impactou aquela cidade. O Evangelho alcançou todas as diferenças sociais, religiosas, étnicas, porque é isso, irmão. Quando o Evangelho chega, há transformação. O nosso papel é apenas pregar e orar. Pregar e orar. O resto está na mão de Deus e Ele vai trabalhar para que haja uma colheita e o nome dele seja glorificado. Aleluia. Fica de pé, por favor. Santo Deus. Creia no poder do Evangelho. Glória a Deus. Creia na obra da cruz. Porque independente do que falam lá fora, aqui dentro, a gente continua crendo que Deus ainda transforma vidas. Se você quer vir aqui apresentar alguém específico, eu quero orar com você por essa vida, acreditando que o que aconteceu em Filipos vai acontecer na vida dessa pessoa e Deus será glorificado. Se você quer vir aqui apresentar alguém à sua casa, vem aqui e estaremos orando. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus Deus. está chegando lá. Ele está chegando lá para fazer algo diferente. É ano de salvação na família.
Deus vai realizar uma grande obra. E você vai subir aqui e cantar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Como essa cabeça, feche seus olhos. E ore comigo, e ore de guerra. Eu vou orar, mas eu quero ouvir você orar. Pai, em nome de Jesus. Eu acabei de pregar a tua palavra, o teu santo evangelho. Pai, crendo nesse poder para a salvação de todo aquele que crê. Pai, alcança agora cada vida que é apresentada agora. Pai, quebra o laço. Pai, desposta da arma forjada. Pai, que haja libertação. Pai, que haja mudança. Pai, que nessa família, Pai, que nessa casa, a tua graça venha operar. Pai, trabalha agora. Pai, joga por terra todos dentro do maligno. Pai, salva. Pai, trabalha naquele coração. Pai, trabalha naquela mente. Age pelo poder da tua palavra. Pai, haverá mudança. Pai, haverá milagre. Pai, haverá testemunho. Haverá, Pai, a manifestação da tua graça. Pai, trabalha nesse lugar. Pai, prospera essa obra. Pai, alcança cada lar. E que nesse lugar grandes coisas aconteçam. Pai, socorre o teu povo. Fortalece esse homem. Fortalece essa mulher. E que em todas as coisas o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém.